Batalha espiritual e guerra contra o mal, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. A realidade invisível. A vida cristã não é uma caminhada tranquila num campo de flores, mas uma marcha constante em território hostil. Desde a queda do homem em Gênesis 3, a humanidade foi inserida em um conflito espiritual que ultrapassa o mundo físico. A Bíblia deixa claro que o cristão vive entre duas realidades: a visível, que percebemos com nossos sentidos, e a invisível, onde forças espirituais operam menos, algumas para promover o reino de Deus e outras para tentar destruí-lo. O apóstolo Paulo afirma que a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. Isso significa que o verdadeiro inimigo não são pessoas, ideologias ou sistemas, mas forças espirituais malignas que influenciam o mundo. Ignorar essa verdade é como entrar em campo de batalha desarmado, sem perceber que se está no meio de um combate. Historicamente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vemos esse cenário. No Antigo Testamento, o povo de Israel enfrentava nações inimigas, mas Deus frequentemente revelava que a verdadeira vitória dependia da dimensão espiritual. Êxodo 17. Versículos 8 e 13, e 2 Crônicas 20:15-17. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos enfrentaram confrontos diretos com demônios, falsos mestres e resistências espirituais. Marcos 1:23-26. Atos 16 e 16. E até o inimigo que enfrentamos. A Bíblia descreve Satanás como o pai da mentira. João 8:44. O acusador. Apocalipse 12:10. E o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. Ele atua de forma estratégica, explorando as fraquezas humanas, distorcendo a verdade e criando ambientes espiritualmente hostis. Vejamos as características de sua atuação. Engano. Ele manipula a percepção da realidade, distorcendo a palavra de Deus. Gênesis 3:1-5 e Mateus 4:1-11. Acusação. Ele tenta minar a identidade do cristão, lançando culpa e vergonha. Opressão. Atua para enfraquecer espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente os servos de Deus. Tentação. Busca atrair o cristão para práticas e pensamentos que o afastem de Deus. No entanto, a Escritura é clara. Satanás não é onipotente, onipresente ou onisciente. Ele é uma criatura limitada, já derrotada na cruz. Colossenses 2:15. E sua atuação só é permitida até o limite que Deus determina. Livro de Jó 1:12. Temos um arsenal de guerra espiritual, que são as armaduras de Deus. Elas nos dão estratégia e resistência. Efésios 6:13-18. Apresenta a armadura espiritual, não como uma metáfora bonita, mas como uma instrução prática para a sobrevivência e vitória do cristão. Cinturão da verdade. A verdade é a base da vida cristã. Sem ela, toda a armadura perde estabilidade. Aqui, não falamos apenas de honestidade, mas da verdade absoluta de Deus revelada na sua palavra. Couraça da justiça. Representa a retidão que vem de Cristo. Quando andamos na justiça de Deus, não damos espaço para as acusações do inimigo. Sandálias do Evangelho da Paz. Fala de prontidão para avançar com a mensagem do Evangelho. Um soldado descalço é vulnerável, mas um cristão que caminha firmemente na missão não é facilmente abalado. Escudo da fé. Capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é confiança ativa, não apenas crença intelectual. Capacete da salvação. Protege a mente contra dúvidas e pensamentos destrutivos. Saber quem somos em Cristo é vital. Espada do Espírito. A única arma ofensiva mencionada, que é a palavra de Deus. Ela não é apenas para a defesa, mas para atacar mentiras e destruir fortalezas espirituais. Oração em todo tempo. A oração é o oxigênio da batalha espiritual. Sem ela, a armadura perde eficácia. Vejamos a batalha espiritual no ministério de Jesus. O ministério terreno de Jesus é um exemplo direto de guerra espiritual. Ele expulsava demônios. Marcos 1:23-8:27. Confrontava espíritos imundos. Lucas 8:26-39. E resistia à tentação do diabo no deserto, usando a palavra de Deus. Mateus 4:1-11. A cruz, por mais que parecesse derrota, foi o maior ato de vitória espiritual da história. Colossenses 2:15 declara que ele despojou principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. Isso significa que o cristão luta a partir de uma vitória já conquistada, e não para conquistar algo incerto. Batalha espiritual na igreja primitiva. O livro de Atos mostra como a igreja enfrentou intensa oposição espiritual. Atos 5:1-11. Ananias e Safira, influenciados por Satanás, tentaram enganar a comunidade. Atos 13:6-12. Paulo confronta um falso profeta, chamando-o de filho do diabo. Atos 16:16.
A 18 Libertação de uma jovem possessa por espírito de adivinhação. A igreja primitiva não via a guerra espiritual como algo místico isolado, mas como parte da rotina do ministério. Oração, jejum, pregação da palavra e santidade eram as armas que mantinham a vitória. Como a batalha espiritual se manifesta hoje, embora as estratégias do inimigo não mudem em essência, elas se adaptam aos tempos. Hoje, a batalha espiritual se revela em áreas como confusão ideológica, mentiras, disfarçadas de liberdade e progresso, ataques emocionais, mentais, ansiedade, depressão, medo e desesperança, opressão moral, menos normalização do pecado e relativização da verdade, distratares espirituais, cultura de entretenimento e superficialidade, roubando o tempo de oração e estudo bíblico, ataques à família, redefinição de valores, enfraquecendo a base social e espiritual, estratégias bíblicas para vencer na batalha espiritual. A Bíblia orienta passos claros, reconhecer o campo de batalha, entender que a luta é espiritual antes de ser física. 2 Coríntios 10, 3 e 5. Fortalecer-se no Senhor, buscar intimidade com Deus, como fonte de força. Efésios 6 e 10. Vigiar e ore. Jesus ordena a vigilância para não cair em tentação. Mateus 2, 6 e 41. Resistir ao diabo. Tiago 4. 7 nos chama a resistir firmes, submetendo-nos a Deus, usar a palavra como arma, meditar, memorizar e proclamar as Escrituras. Comunhão com outros crentes. A guerra espiritual não é travada isoladamente. Há poder na unidade. A postura correta do guerreiro espiritual. O cristão não é chamado para viver com medo, mas com sobriedade e coragem. 2 Timóteo 1, 7 afirma que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. É importante lembrar, a autoridade vem da submissão a Cristo. Atos 19, 13 e 16 mostra que a autoridade sem relacionamento verdadeiro com Jesus é inútil. Humildade é chave. A vitória não vem da nossa força, mas do poder de Deus. Perseverança é essencial. A batalha é constante, e não um evento único. Exemplo prático. Daniel, como modelo, Daniel viveu em um ambiente hostil à sua fé, mas manteve disciplina espiritual. Orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, 10. Recusou ceia contaminar-se com os manjares, do rei. Daniel 1:8. Teve discernimento para interpretar sonhos e visões. Daniel 2, 7, 8, 12. Sua vida mostra que batalha espiritual não é apenas expulsar demônios, mas manter fidelidade a Deus, em meio à pressão cultural e espiritual. Vivendo as batalhas no dia a dia. Hoje, a batalha espiritual exige discernimento nas redes sociais, saber filtrar o que edifica e o que destrói, proteção da mente, rejeitar pensamentos destrutivos e substituí-los pela verdade bíblica, posicionamento moral, não ceder à pressão cultural que relativiza o pecado, intercessão constante, orar por líderes, famílias, cidades e nações, vivência no poder do Espírito Santo, buscar o enchimento diário. Efésios 5 e 18. Assim nossa vitória em Cristo, e certa portanto, a batalha espiritual é real, contínua e inevitável para todo cristão comprometido. No entanto, a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. O chamado bíblico é para permanecermos firmes, equipados com a armadura de Deus, conscientes de que lutamos não para conquistar algo incerto, mas para manifestar a vitória já garantida. O apóstolo Paulo encerra Efésios 6 com um chamado à oração perseverante, mostrando que a guerra espiritual é travada de joelhos. Nossa luta não é para vencer o diabo, isso Cristo já fez, mas para não sermos derrotados pela astúcia dele. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4. Deus abençoe sua vida.